Olá, tudo bem? No vídeo anterior, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós vimos 3 pontos inovadores trazidos por o Livro dos Espíritos. Inovadores para o Ocidente e para o mundo, respectivamente. De um lado, nós temos o abandono da ideia antropomórfica de divindade, nós temos a noção de reencarnação, isso de um lado, e do outro lado nós temos também a afirmação de vida extraterrestre. Neste quarto vídeo, a respeito do tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade, nós vamos ver 2 outros pontos muito importantes para esse processo. Primeiro, a existência do plano espiritual na Terra. E segundo, a possibilidade de nós nos comunicarmos com ele. São 2 temas importantes que se entrelaçam e que muito contribuíram para esse processo de espiritualização nos últimos 150 anos. Se você gostou deste conteúdo, se você está interessado em saber mais, você pode inscrever-se no canal e passar a receber as notificações quando nós postarmos vídeos novos. E se gostou desse tema, você também pode apertar o joinha aqui no vídeo e você vai ajudar a este conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Cosmos. Neste quarto vídeo da série a respeito do tema O Livro dos Espíritos e o seu papel no processo de espiritualização da humanidade, nós vamos examinar mais 2 pontos inovadores trazidos pelo Livro dos Espíritos, que são a existência do plano espiritual terrestre e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Que este possa ser um momento de paz e reflexão e que possa gerar pensamentos positivos numa vibração de harmonia e esperança. Eu gostaria de começar este vídeo respondendo a uma perguntinha que surgiu da parte de algumas pessoas após assistirem o vídeo anterior. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E não quem é Deus? E é justamente essa questão, é aí que reside o pulo do gato, porque se a pergunta elaborada por Kardec tivesse sido com a palavra quem, isso significaria que Kardec ainda estaria a considerar aquilo que nós chamamos de Deus como uma pessoa, como um ser. Ora, se Deus fosse um ser, ele não seria Deus, porque se Deus foi quem tudo criou, quem tudo fez, o início e o fim de tudo, ele não foi criado. Se ele fosse criado, ele seria um ser, e aí ele não seria Deus. Então essa é a grande questão que nós temos que examinar, e é por isso que essa pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é tão inovadora, tão revolucionária. Pois bem, nós vamos então agora examinar os 2 pontos deste vídeo, que são a existência do plano terrestre e do plano espiritual terrestre e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. A primeira coisa que nós vamos ter que entender, então, o que é esse plano espiritual? Que é um plano, uma dimensão para onde vão as pessoas que, entre aspas, morrem, e as pessoas que se despem do envoltório carnal, do envoltório que nós chamamos de corpo, não é? E que é onde elas passam a operar, elas passam a estudar, elas passam a viver. A primeira coisa que nós temos que ver, então, é que existe aí uma dicotomia, matéria versus espírito. Então vamos começar examinando qual é o conceito que o Livro dos Espíritos nos dá a respeito de matéria. Na pergunta 22, Kardec coloca a seguinte questão: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. E então, existe um adendo a essa pergunta 22, sobre a letra A.
que definição podeis dar da matéria? E, novamente, vem a resposta dos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Notem que esta noção de matéria nos remete a uma questão que nós tínhamos discutido no vídeo anterior, que é aquela a respeito da matéria escura, né? Que foi deduzida, cuja existência foi deduzida pelos astrônomos a partir da soma da massa de todos os corpos celestes de algumas galáxias. E então eles chegaram à conclusão de que alguma coisa não estava batendo, porque ficava faltando aproximadamente 95%, né, da matéria. E eles começaram então a entender que havia uma matéria que não pode ser percebida pelos nossos sentidos, mas que efetivamente se pode deduzir a sua existência por causa do efeito gravitacional que ela exerce sobre os corpos celestes. E aí, se nós formos reparar bem, vejam, a definição de matéria que o Livro dos Espíritos nos dá, em certo momento, é que ela pode ser tão sutil que não nos causa nenhuma impressão nos sentidos. Então, se nós pensarmos que a matéria ela pode ser tão densa, ou seja, existem corpos, objetos tão densos a ponto de aprisionarem a luz, como é o caso dos buracos negros, por que não poderia haver algum corpo, uma matéria tão sutil, que não nos causasse nenhuma impressão nos sentidos? Então nós teríamos aí, de um lado, um buraco negro, um corpo extremamente denso, tão denso que chega a ser difícil para nós imaginarmos essa densidade, e do outro lado, algum tipo de matéria tão sutil que nós não conseguimos ver, ou que nós não conseguimos tocar, ou que não conseguimos aprender com os nossos sentidos. Pois bem, vamos ver agora então qual é o conceito que o Livro dos Espíritos nos dá a respeito de espírito. No quesito 23 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca a seguinte questão: que é espírito? A resposta vem com o princípio inteligente do universo. E novamente um adendo ao quesito sob a letra A. Qual a natureza íntima do espírito? E a resposta foi: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. E por fim, o Livro dos Espíritos contrapõe matéria e espírito. Dois conceitos aí que o Livro dos Espíritos com relação aos quais o Livro dos Espíritos vai fazer uma comparação. Vejamos como é essa comparação. A pergunta 27 do Livro dos Espíritos é a seguinte: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta é a seguinte: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com essa, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza,
É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Assim, podemos ver que o Livro dos Espíritos acrescenta, então, um outro elemento a essa configuração, que é o fluido universal, o fluido cósmico, que é uma espécie de elemento intermediário do qual as inteligências superiores, ou às vezes até inteligências inferiores também, se utilizam para, mas principalmente as inteligências superiores, para criar as cidades espirituais, por exemplo, como a tão conhecida Nosso Lar. Os espíritos também se utilizam desse fluido, muitas vezes para promover curas, para modificar a sua aparência. E é um fluido que está presente em absolutamente tudo, mas que muda sua configuração ou sua natureza de acordo com o planeta a que esteja atrelado. Pois bem, então vamos raciocinar aqui. Em meados do século XIX, o Espiritismo trouxe para o seio da Europa católica uma noção diferente de vida espiritual. Ou seja, de acordo com o Espiritismo, não existia mais o paraíso eterno e ocioso, onde anjos estariam ali a tocar harpa para sempre. Como também não existe mais o inferno eterno, a danação eterna no meio do fogo ou da lava fervendo. Enfim, era uma proposição inovadora, um plano espiritual onde podemos seguir vivendo, aprendendo, trabalhando, e do qual muitas vezes retornamos ao plano material, seja em espírito para ajudar aqueles que estão encarnados, ou quando retornamos novamente para uma nova encarnação e a partir dali também prosseguirmos com o nosso aprendizado. Vamos dizer assim, uma consequência prática, uma conclusão prática que nós ganhamos a partir dessa nova visão é que, por exemplo, eu não sou Afonso e não sou brasileiro. Eu estou Afonso e estou brasileiro. Porque a minha natureza é um ser, ser um ser espiritual. Um ser que já esteve encarnado diversas vezes com diversos outros nomes, que já teve outras nacionalidades, que já transitou sobre a Terra diversas vezes, provavelmente, ou talvez até em outros planetas também. E isso faz com que o indivíduo que ganha esse tipo de visão se desapegue do seu ego, se desapegue daquela imagem que ele traz aqui hoje. Porque, como consequência, vamos concluir que nós não somos o nosso corpo, nós não somos os nossos pensamentos e nós não somos nem mesmo as nossas emoções. Essa é uma consequência muito importante da noção, proveniente da noção de plano espiritual, não é? Da noção de que isto aqui é transitório, isto aqui é apenas um palco, uma matriz material, de um tipo de matéria mais grosseira, e que a nossa verdadeira vida não está aqui, mas está em outro plano. O outro ponto que nós vamos discutir também aqui neste vídeo, então, é a possibilidade de nós, encarnados aqui na Terra, nos comunicarmos com esse plano espiritual. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos diz a respeito. Na parte inicial do Livro dos Espíritos, chamada Prolegômenos, nós temos a seguinte afirmação: as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. De fato, vamos olhar para trás na história e vamos lembrar que mediunidade sempre existiu. Onde existiu o ser humano, nós temos deixados aí para olharmos vestígios de atuação de médiuns, vestígios dessa atividade que nós chamamos de mediunidade. Então nós tínhamos, por exemplo, as pitonisas na Grécia, nós tínhamos os profetas em Israel, nós tínhamos os druidas entre os celtas, na América nós tínhamos os pajés, nós tínhamos os sacerdotes, né, no Império Inca, no Império Azteca, enfim, todas essas eram atividades de mediunidade.
Agora, qual que é a grande diferença quando nós começamos a estudar o Espiritismo? É que pela primeira vez na história mundial, essa atividade que sempre esteve presente, que é a mediunidade, ela passou a ser codificada e estudada de uma maneira sistematizada e passou a ser aliada à doutrina cristã, à doutrina de Jesus. Ou seja, antigamente, ou antes do Espiritismo, em todas as regiões do mundo, se praticava a mediunidade, mas ela era uma atividade pela qual os médiuns cobravam, por exemplo, o que não é mais aceitável. Era uma atividade a qual as pessoas recorriam para obter informações sobre coisas fúteis, sobre coisas materiais, ou para fazer invocações, o que hoje em dia, pelo Espiritismo também, é totalmente, não é recomendável, não é? Então, hoje em dia, com o advento do Espiritismo, dentro do Espiritismo e dentro da maioria das correntes espiritualistas de hoje em dia, a atividade da mediunidade ela só é aceitável para dois objetivos, que é fazer o bem ao próximo, seja encarnado ou desencarnado, ou receber ensinamentos do plano espiritual. São essas os dois objetivos aceitáveis hoje em dia para a mediunidade. Ela é uma atividade que tem que ser exercida alinhada com a doutrina cristã. Então, temos aqui os 5 pontos que foram trazidos pelo Livro dos Espíritos. São 5 pontos que eu separei para falar aqui no canal e que eu acho que foram 5 pontos essenciais de inovação de O Livro dos Espíritos para esse processo de espiritualização da humanidade terrestre. Nós temos, então, resumindo, nós temos o abandono da ideia antropomórfica de divindade, nós temos a ideia de reencarnação, nós temos a ideia de vida extraterrestre, a ideia de existência de um plano espiritual e a ideia de que nós podemos nos comunicar com os espíritos, né, com o plano espiritual. Então, no próximo passo agora, no próximo vídeo, nós vamos tentar, então, resumir tudo isso e tentar entender como é que, de fato, esse processo de espiritualização da humanidade ocorreu. Ou seja, começar a discutir, então, como hoje, no século XXI, nós somos efetivamente uma humanidade mais espiritualizada do que éramos há 2 séculos atrás. Essa a questão principal de toda essa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui. Se você gostou deste vídeo, eu lhe peço que aperte o joinha aqui embaixo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Se você está gostando do canal, subscreva. Inscreva-se e você passa a receber as notificações de todos os vídeos que nós postamos aqui. Que nós possamos, então, seguir para uma semana cheia de saúde, de paz, de harmonia e que possamos nos encontrar aqui semana que vem. Eu deixo a vocês um grande abraço. Até mais.